Ótimo. Então, pessoal, sobre o sistema nervoso autônomo, nós temos que ter o entendimento que são um sistema nervoso que nós não controlamos. Nosso corpo faz isso para a gente. Vamos lá, você controla o seu batimento cardíaco? Não. Né? Você controla a sua respiração? De certa forma, sim. Mas se você começar a aprender a sua respiração, uma hora ou outra o seu sistema nervoso autônomo vai tomar esse controle. Quando você está dormindo, por exemplo, você não lembra que tem que estar respirando, mas seu corpo faz isso para você. Então, esse sistema, pessoal, ele tem umas particularidades muito grandes, tá? Principalmente nesse autocontrole corporal. Então, é isso que a gente vai ver, tá? Ao longo desse semestre, tá bom? É uma disciplina maravilhosa de se estudar, tá certo? E vai dar uma base muito boa quando vocês entrarem, por exemplo, na fisiologia do exercício, na prescrição de exercício físico, enfim, porque esse é o ponto-chave, tá? Então, nós estamos estudando aqui a parte biológica, depois a gente conhece um pouco mais em relação ao exercício, para começar a aprender como se prescreve um exercício para vários tipos, né, de organismo. Não só organismo saudável, tá, pessoal? Nós temos que focar bastante em organismo também cheio de patologia, tá bom? Por quê? É muito fácil a gente pegar, por exemplo, um indivíduo saudável, um jovem adulto saudável, né, que quer treinar. A gente tem que passar um exercício que ele quer treinar, ele quer ganhar um pouco de massa muscular, ele quer melhorar ali a sua saúde global, enfim, muito fácil. Até minha menininha de 7 anos fala para ele fazer ali, né, 4 séries de 20 ali, treinar durante 45 minutos, maravilha. Agora, nós vamos, nós vamos nos diferenciar quando a gente começar a trabalhar com população de grupos de risco. Tá? Vamos pegar lá um cardiopata, pessoa que tem doença cardíaca, né, que tem lá uma pressão arterial de 20 por 11. Tá? Como é que a gente vai prescrever exercício, tá bom, para esse indivíduo? Primeiramente, nós temos que conhecer a fisiologia cardíaca. Tá? Vai ter conteúdos lá na frente, inclusive funções vitais, que a gente vai conhecer também um pouco da patologia cardíaca. Tá? Algumas patologias que a gente poderá encontrar em certos alunos, clientes, pacientes, eu não sei a forma que você vai querer chamar futuramente, né? Aqueles que vão te pagar, enfim. Então, pessoal, é isso que vai nos diferenciar. Como é que a gente vai prescrever também com um diabético, certo? Um pré, pós-operatório, um obeso, um idoso, uma gestante. Então, a gente tem que abrir um pouco a nossa mente que exercício físico não é só, tá certo? Para aquele grupo, aquele grupinho ali, tá bom? Saudável, que só busca, às vezes, a parte estética e tudo mais, tá bom? Então, nós temos que abranger mais no nosso conhecimento, tá? Porque é isso que vai nos diferenciar no mercado. Vocês estão vendo aí a realidade que a gente está vivendo, tá? Aonde a educação física, pessoal, eu sempre digo isso, tem mais de 5 anos nas minhas aulas, tá? Que a educação física é a medicina preventiva do futuro, tá? Então, quando você vê uma pessoa aí, ó, pessoa que já treina com tempo regular, tá bom? Faz sua atividade física, seja qual for, tá bom? Que tem um tempinho adequado, pegou Covid aí, tá certo? E não afetou tanto o organismo dessa pessoa, tá? Claro que tem as suas exceções, mas enfim, esse grupo dificilmente está acarretando, né, as pioras do quadro. Então, pessoal, vai ter um up muito grande, né, na nossa área pós-pandemia. Já está tendo, né, mas pós-pandemia vai aumentar demais, tá bom? A demanda da procura de uma atividade física, seja ela indoor, que é dentro de alguma, por exemplo, uma academia, dentro da academia indoor, né, ou seja ela ao ar livre, seja o que for, ou aquática, enfim, as pessoas vão procurar realmente ter uma atividade física regular, tá bom? Como uma medicina preventiva, tá certo? Mas vamos lá, pessoal, vamos focar aqui um pouquinho no nosso conteúdo,
né, fazer uma introdução aí do sistema nervoso. Aqui nós temos um quadro. Aqui nós temos um quadro, pessoal, onde a gente vai pegar o sistema nervoso, tá, humano, geral, e dividir ele. Tá? Então, a divisão do nosso sistema nervoso humano, geral, ele consiste no sistema nervoso central. Esse nós trabalhamos na morfofisiologia, tá certo? Para quem ainda não fez a disciplina de morfofisiologia, vocês vão estar vendo o sistema nervoso central, que é composto pelas partes do encéfalo e medula espinhal, né, que tem as principais funções de processamento e integração das informações. Tá? E o sistema nervoso periférico, que é o que a gente vai trabalhar, tá bom? Que é a parte do autônomo, aonde consiste a parte dos nervos e gânglios. Tá? Então, as principais funções que ele tem é de condução de informações entre os órgãos receptores, estímulos, sistema nervoso central, os órgãos efetores. Eu vou explicar essa questão, o que é um órgão efetor, tá bom? Que são a parte do músculo. Enfim, então, pessoal, nós precisamos, quando a gente vai trabalhar com anatomia e fisiologia, a gente tem que imaginar esse corpo, o dentro do corpo, tá? Então, vamos lá. Nosso corpo ele precisa de um mecanismo para poder processar informação, tá certo? Por exemplo, nós estamos em dias muito calor. Ótimo, como é que você sente esse calor, na verdade? Então, nós precisamos de receptores, por exemplo, receptores para sentir essa temperatura ambiente, né? A maioria desses receptores, eles ficam na pele, tá? Na parte superficial da musculatura também. Nesse caso específico de temperatura, nós chamamos esses receptores termoceptores. Tá? Esses termoceptores ficam na sua pele. São milhões e milhões ao longo da sua pele. Então, você vai sentir, a mesma coisa de você colocar a mão numa panela quente. Você só sentiu porque seus termoceptores, tá? Ele recebeu esse estímulo de temperatura quente e vai ser conduzido através de neurônios, daqui a pouco a gente vai, né, vai diferenciar esses neurônios, vai transmitir, tá bom? Através de neurônios, por nervos e gânglios, tá certo? Até chegar no meu sistema periférico. Até chegar no meu sistema autônomo, tá bom? Que esse sistema autônomo vai levar essa informação até o meu sistema nervoso central. Na verdade, você sentiu o calor ou a panela estava quente através de quê? Do seu sistema nervoso central. É lá que processou, tá bom? Que processou esses dados, essas informações que foi recebida pelo seu receptor e foi conduzida através de neurônios, de nervos, até chegar ao seu sistema nervoso central, que processou essa informação. Quando você coloca o dedo numa panela quente, qual que é a sua reação? Claro que vai ser aquela reação de defesa, né? Nós chamamos de reflexo de defesa, ou seja, você vai tirar ali sua mão da panela quente, isso é automático, é o seu sistema nervoso. Só um minuto. Desculpa, pessoal. É seu sistema nervoso autônomo tomando o controle, porque você nem pensou em tirar o dedo na mão. Quando você ia processar essa reação sua, o seu próprio sistema nervoso autônomo já fez isso para você, tá? Através da medula. Então, o seu sistema nervoso, então, central vai enviar um comando, nós chamamos de comando motor, né? Todo comando motor ou motora do seu corpo é de movimento. E quem executa são os músculos. Quem é responsável pelo seu movimento corporal, em geral, tá? Seja voluntário ou não, é a parte muscular. Então, vai ser conduzido através de um neurônio, um outro tipo de neurônio, até a sua musculatura dos flexores do braço, justamente para fazer aquele movimento recuando a mão, tirando da panela quente. Tá bom? Então, vamos lá.
Aqui, pessoal, só para a gente relembrar um pouquinho da estrutura básica da nossa principal célula, né, do sistema nervoso, que é o neurônio. Tá? Então, nós temos aqui a parte principal, onde fica uma espécie de cabeça de um neurônio. Na verdade, nós chamamos de corpo celular, tá certo? Então, tá aqui. É constituído nesse corpo celular um núcleo, né, onde que nós temos o código genético, né, dessa célula. E nós temos umas ramificações aqui, pessoal, periféricas. Olha só, essas ramificações aqui nós chamamos de dendritos. Tá? Esses dendritos, eles funcionam como antenas. Tá? Eles são receptores de propagação, de impulso nervoso. Tá? Então, ele recebe e depois passa para outra parte, tá bom? Que vai conduzir esse impulso nervoso. Então, essas reações, esses estímulos que a gente sente, que a gente executa, precisa ter o quê? Um estímulo nervoso, tá? Esse estímulo nervoso, ele precisa ser conduzido por algum mecanismo. Então, ele vai ser conduzido por um neurônio. Então, quando você quer, por exemplo, levantar o braço, você precisa o quê? Você precisa de um estímulo que sai lá do seu sistema nervoso central, via córtex motor, tá? Que é a área motora, onde que a gente faz movimento. Ele vai enviar um impulso nervoso até sua musculatura, tá bom? Dos flexores do braço para fazer o movimento de elevação ou flexão do braço, seja o que for. Tá? Mas precisa do quê? De um sistema de condução. Nesse caso aqui, a gente utiliza a parte dos neurônios. Tá? É como se fossem os seus fios de elétrica para conduzir esse estímulo. Tá bom? Então, está aqui a parte do corpo celular. Aonde vai descer um prolongamento aqui, pessoal? Olha, parece um fio dourado. Esse prolongamento nós chamamos de axônio. Tá? Esse axônio aqui, pessoal, nada mais, nada menos que é uma zona de condução do impulso nervoso, tá certo? E nesse axônio, ele é envolvido, vocês percebem aí na tela, que ele é envolvido com pequenas bolsas, tá? Envoltórias aqui, ó. Nós chamamos ela de bainha de mielina. Assim como o fio de energia elétrica, ele precisa ter aquela capa de plástico, né, envolvendo ela, justamente para proteção também. Tá? Então, aqui, as bainhas de mielina, elas funcionam como, além de uma proteção, tá bom? Para esse axônio, esse neurônio, como também ela aumenta a velocidade de condução. Tá? Quando você colocou aquela mão na panela quente, pessoal, foi tão rápido essa transmissão, tá certo? Ela chega a ser mais ou menos 300 quilômetros por segundo, tá? Mais ou menos saiu a velocidade de condução elétrica através do neurônio. Então, pessoal, olha só. Então, nós temos essas bainhas de mielina, tá? São essas bolsas envoltórias aqui, que servem como proteção e aumento de velocidade de condução do impulso nervoso. Tá? Por que mielina? Tá? Essa mielina, pessoal, é um líquido que fica dentro dessas bainhas aqui, tá bom? Aqui nós temos a parte interna de uma mielina, tá certo? E essa mielina é um composto proteico, à base de proteína, tá? Justamente que faz esse também aumento de velocidade elétrica. Tá? E quem produz essa mielina são essas células aqui, pessoal. Essas células, aqui dá para você perceber, tem uma ondulaçãozinha aqui nessas bainhas, são as células de Schwann. Essas células especificamente que produzem esse líquido proteico, né, chamado de mielina. Tá bom? Então, pessoal, lembrando que o impulso nervoso não passa dentro do axônio, ele passa em volta, tá bom? De forma ondular, através dessas bainhas de mielina. E desses nódulos
de Ranvier, tá? Que nada mais, nada menos que esse espaço entre as duas bainhas que dá essa característica de transmissão ondular, né, do impulso nervoso. Então, tá aqui os tipos de neurônios, tá bom? Lá nós vimos a parte anatômica desse neurônio, tá? Aqui eu vou levar vocês nas aulas práticas, tá bom? Nós vamos ver a parte microscópica também, tá bom? Desses neurônios aí. Aqui nós temos os tipos de neurônios, tá? Nós temos 3 tipos de neurônios. Então, aqui nós temos um neurônio sensorial, aonde vai captar o quê? Vai transmitir estímulos sensoriais. Tá quente, tá frio, sentiu dor, tremendo, vibração, tá certo? Pressão. Tudo é conduzido através de um neurônio sensorial, tá? Então, quando você pegou naquela panela quente lá, o seu receptor de temperatura e dor foi acionado, que não esquecemos do receptor de dor, né? Porque você sente dor quando você coloca a mão na panela quente, além de sentir o calor, tá? E nossos receptores de dor se chamam nociceptores, tá? Então, eles receberam esses estímulos e foi transmitido através de um neurônio sensorial, tá bom? Esse neurônio sensorial, ele vai conduzir até lá o seu sistema nervoso, tá bom? Ele vai se ligar depois a um neurônio motor através de um neurônio associativo, tá bom? Esse neurônio associativo nada mais, nada menos que é um neurônio que faz a ligação entre um neurônio motor e um neurônio sensorial. A única função dele, fazer a ligação entre os dois, tá bom? Bom, e aquele movimento que você faz de tirar o braço, pessoal, em defesa da dor, é transmitido através de um neurônio quê? Motor. Então, todo movimento que você vai fazer, tá bom? Você quer levantar um braço, levantar uma perna, esse impulso nervoso, esse comando nervoso vai ser transmitido através de um neurônio motor, tá bom? Até a sua musculatura. Bom, continuando aqui, vamos conhecer mais sobre esse sistema nervoso autônomo. Então, pessoal, deixei um textinho aí para vocês quando está estudando o slide, apesar que não é bom você acompanhar os estudos somente em slide. Slide é um resumo do professor ali, um esquema, tá? Para a gente poder discutir nas aulas, tá bom? Mas vai estar aí. O sistema nervoso autônomo é a parte do sistema nervoso periférico responsável por regular as funções neurovegetativas, ou seja, que é totalmente involuntário, tá? Você não controla. Sistema nervoso respiratório, cardiovascular, renal, digestório, endócrino. Então, a parte do renal até o respiratório, nós vamos ver em funções vitais, tá bom? Nessa disciplina. A parte de digestória e endócrina, a gente vai ver, provavelmente eu vou ser o professor, tá? Porque eu trabalho também com essa disciplina em outros cursos, metabolismo e reprodução humana, tá bom? Por exemplo, tem uma turma, tem 4 turmas fazendo metabolismo esse semestre, que é farmácia, biomedicina, enfermagem e fisioterapia. Tá? Inclusive, daqui a pouco eu tenho aula com eles. Então, ele também desempenha um papel principal em manter a homeostase a cada momento diante de diferentes situações e desafios ambientais. O que é isso, professor? Então, vamos imaginar, por exemplo, uma situação de perigo. Tá? Então, uma situação de perigo, daqui a pouco nós vamos ver tem um exemplo aí na frente, pessoal. Se aparece, por exemplo, um cachorro bravo aí na rua, né, ele começa a correr para a sua direção, automaticamente você tem um sistema nervoso autônomo que ele vai comandar automaticamente suas glândulas. Você vai precisar de hormônios, tá? Para estimular a secreção, para aumentar o seu batimento cardíaco. Seu coração precisa bater mais rápido e mais forte para circular mais o sangue, tá bom?
Pessoal, já deu aqui 30 minutos, tá? Daqui 10 minutos vai desligar automaticamente aqui, tá? Mas eu acho que vai dar para finalizar essa parte aqui. Então, pessoal, você precisa do sistema cardíaco, que vai aumentar o fluxo sanguíneo, vai aumentar o batimento cardíaco, vai aumentar a força cardíaca. Você precisa também acionar o seu sistema respiratório. Toda vez que seu coração bate mais rápido, sua respiração também vai ficar mais rápida. Quer dizer que você está consumindo mais oxigênio. Tá? Então, esse são momentos, pessoal, que o seu sistema autônomo age que você nem percebe. Tá bom? Isso é automático. Tá ok? Desafios ambientais, no caso, no frio. Você está passando frio. O que começa a fazer quando você está passando frio? Seu corpo está diminuindo a temperatura. Automaticamente você começa a tremer. Né? Tremer é um processo involuntário, de contração involuntária, que faz você produzir calor. Somente isso aí. Quando está com frio, a tremedeira de ansiedade é outro esquema, tá, pessoal? Que a gente vai ver também lá na frente, tá bom? Estou falando quando você começa a tremer com frio. Quem produz o calor do seu corpo é quem? O músculo, tá bom? Sistema nervoso autônomo é composto por um sistema que inerva diversos órgãos, glândulas, vasos sanguíneos, músculo, liso e cardíaco. Ok? Continuando aqui. Bom, pessoal, se a gente pegar uma divisão geral do sistema nervoso autônomo, tá aqui. Aqui é o sistema nervoso geral, tá bom? Onde que nós vamos subdividir. Vamos deixar o central para lá, tá? Vamos deixar o central para lá, para outra disciplina. Vocês vão ver, acredito, no próximo semestre já. E vamos concentrar aqui na parte do sistema nervoso periférico autônomo, tá bom? Então, aqui nós temos o nosso sistema nervoso periférico, onde é dividido no autônomo e no somático. Né? O somático também a gente vai trabalhar, essa parte somática, né? São sensações somáticas que acontecem à base de um sistema, apesar de ser reflexo, é um sistema voluntário. Tá? E aqui é o nosso sistema autônomo, onde a gente vai focar mais, que é a parte involuntária, onde que ele é subdividido, né, na parte simpática, parasimpática e o sistema nervoso entérico, tá? O sistema nervoso autônomo entérico. Isso aí a gente vai ver cada um de uma maneira, tá bom? Vamos aprofundar em cada. Nós temos situações que a gente vai precisar do sistema nervoso simpático, outras situações mais o parasimpático, mas os dois vão estar trabalhando às vezes juntos, numa mesma situação, ou opostamente, que mais acontece. Tá? Vamos colocar uma situação hipotética aqui. Você tomou um susto, né? Um susto muito grande. Quando você vai responder a uma situação fisiológica, você tem que começar a imaginar como é que é a sua reação corporal. Aí fica mais fácil para a gente estar analisando a situação. Então, quando você toma um susto, pessoal, o que aconteceu com o seu corpo naquele momento do susto? Né? Aconteceu que você recebeu aquela informação, né? Seu cérebro processou, que é uma situação, né? Uma surpresa, um espanto, uma reação psíquica, que acarretou no seu sistema cardíaco, por exemplo, e respiratório, além do endócrino, diversas reações. Né? Você tomou um susto, é liberado adrenalina pelo seu sistema nervoso endócrino, essa adrenalina vai agir lá no sistema cardíaco, seu coração vai bater mais rápido, você vai consumir mais oxigênio, vai circular o sangue mais rápido, sua frequência respiratória também vai ser aumentada, enfim. Bom, depois que passa esse susto, essa aí é a parte simpática, tá, pessoal? É aquele sistema que te estimula, tá? Vamos pensar dessa forma. Aí vem o sistema nervoso parasimpático, que ele vai fazer uma contraposição. Né? Quando você toma um susto, qual que é a sua reação? Tem gente que grita, tem gente que sai correndo, não é isso? Tem gente que faz um escândalo, enfim. Neste momento aí, o parasimpático está atuando principalmente fazendo o quê?
Contrações musculares, então, depois nós vamos entender essas ações dos neurotransmissores, acetilcolina e tudo mais, tá? Então, nós vamos ter ações principalmente motoras para contraposição, tá? Desse estímulo, no caso do susto, ok? Aí depois que você vai aliviando aquele sentimento de alívio, aí vem outros hormônios, tá? Dopamina, por exemplo, aquele hormônio seu do prazer, que te relaxa e tudo mais, quando você está mais, vai te acalmando, tá bom? Então, nós temos esses sistemas justamente para controlar a nossa homeostase, tá? Pessoal, nós vamos ouvir demais homeostase na parte de fisiologia, tá? Porque a homeostase é o nosso equilíbrio corporal entre o meio interno e externo, tá, pessoal? Então, nosso corpo precisa estar sempre em equilíbrio. Quando você está com um batimento cardíaco alto, você saiu da homeostase, né? Então, é preciso o quê? O seu corpo precisa restabelecer fisiologicamente o equilíbrio, né? O sistema nervoso autônomo ele precisa trabalhar o simpático e o parasimpático junto para manter o quê? A homeostase. Essa forma que vocês estão aí, provavelmente vocês estão em homeostase, ou seja, estão em repouso, em equilíbrio corporal, tá bom? Mas se vocês sair, terminou a aula aqui, resolveu correr na rua, né? Você já vai sair do seu sistema de homeostase, um estado de homeostase, porque você vai estimular o seu corpo. Mas depois seu corpo vai o quê? Vai gradativamente colocando em equilíbrio, tá? Nas suas funções ideais, tá bom? Bom, pessoal, eu vou deixar a parte do potencial de ação, propagação do impulso nervoso, porque isso aqui é uma demanda, eu preciso de uma aula inteirinha só para explicar esses dois slides aqui, ó. Tá bom? 2 aulas, esses mecanismos todinho aqui, nós temos vários, uma aula, aliás, só para explicar esses 2 slides aqui para vocês, tá bom? Passo a passo, como é que vai ser essa propagação do impulso nervoso, tá? Como é que essa ação, que a gente estimula uma célula a funcionar, tá bom? Porque a gente precisa estimular uma célula a funcionar, tá? Porque, por exemplo, seu músculo não funciona sem um estímulo nervoso, tá certo? Então, nós vamos entender como é que funciona essa despolarização celular, essa propagação do impulso nervoso, ok? Deixa eu fechar aqui e voltar, tá, com vocês, tá bom? Alguma perguntinha, pessoal? Bom, pessoal, eu quero o seguinte, eu vou postar esses vídeos aqui essa explicação lá na segunda semana, tá? Eu vou colocar muitos links também, nós temos muitas videoaulas bacanas no YouTube, é maravilhoso estudar, né, nesse século, nós temos um acesso à informação muito grande, para vocês também estar vendo, tá bom? Para quem gosta de ler, já vou deixar a apostila, tem gente que aprende mais com videoaula, enfim, tem gente que aprende mais respondendo questionário, pesquisando. Então, pessoal, principalmente quem está chegando, para todos, na verdade, porque é a primeira vez que eu tenho o contato de vocês como professor, né? Que eu tive mais contato como coordenador, tá? Então, é a primeira vez que a gente está atuando dessa forma. Eu sempre falo, o professor ele vai tentar o máximo possível usar mecanismo para você aprender. Mas quem tem que achar a maneira, isso aqui é com adulto, não é com criança, tá? Quem tem que achar a maneira de melhor aprender, absorver aquele conteúdo é o aluno, tá? Por isso que eu falo, tem aluno que aprende mais com videoaula, tem aprende mais com leitura de apostila, tem aluno que aprende mais respondendo questionário, tá bom? Então, você encontra a sua maneira melhor que você absorve esse conteúdo, tá certo? A metodologia, ela é aberta. Aí nós temos hoje acesso a muita informação. Bom, pessoal, vai encerrar a aula aqui, vai cortar a aula, tá bom? Brigadão. Tá bom? Até a próxima semana. Talvez a gente vai fazer uma aulinha na quarta-feira, no dia da aula prática. Ok? Obrigado, pessoal. Um abração. Fique com Deus. Boa semana.